Olá, estudantes! Vamos começar nossa sexta aula pelo Google Meet. Hoje faremos a nossa segunda revisão de conteúdos, pois no dia 12 de agosto vocês terão a primeira experiência com provas online. Espero que todos tenham êxito nessa avaliação, pois foram muitas horas de atividades, correções, aulas da SEDU e aulas do Meet em todo esse processo. E agora temos mais uma oportunidade de tirar as dúvidas. Como já revisamos alguns conteúdos na semana passada, hoje iremos trabalhar com outros conteúdos. Iremos trabalhar com noções básicas de função, função afim, função quadrática e proporcionalidade. Eu dividi essa revisão em 5 exemplos, cada um abordando um conteúdo. Só o de proporcionalidade que nós temos 2 exemplos. Então vamos começar a nossa revisão. Exemplo de número 1. O que nós temos aqui no exemplo de número 1? Alex é um músico e cobra R$300 por uma apresentação de 75 minutos de duração. Certa vez, a pedido do contratante, sua apresentação foi estendida a 40 minutos, de maneira que o valor recebido por esse tempo estendido foi calculado proporcionalmente à quantia cobrada por uma apresentação de 75 minutos. Qual foi o valor total que Alex recebeu por essa apresentação? Como já fala no problema que é calculado proporcionalmente, então a gente já sabe que o conteúdo é proporcionalidade. Então vamos aqui descobrir as grandezas que tem essa relação de proporcionalidade entre elas. Bom, olhando ali, Alex cobra um valor por um determinado tempo. Então a relação aí é o tempo pelo preço que Alex cobra por uma apresentação. Então vamos colocar aqui o valor pago, que o contratante vai pagar, e vamos colocar o tempo em minuto, que foi ali o tempo utilizado. Para R$300 que a Alex cobra, ele vai ter uma apresentação de 75 minutos. A pergunta é, qual é o valor? Então, nós não temos um valor aqui. Quando nós não temos alguma coisa em matemática que eu posso quantificar, eu uso uma variável para representar. No meu caso, eu vou usar a variável x. Só que esse x, que é o valor que vai ser pago, é de uma outra apresentação. Não é a apresentação comum, que é de 75 minutos. No caso, essa nova apresentação vão ser estendidos 40 minutos. Como 75 mais 40, que é essa extensão, então basta somar, porque está acrescentando esse tempo à apresentação. Somando os dois, nós teremos 115 minutos, que é a nova apresentação do Alex. Olhando essas duas grandezas, eu preciso fazer uma comparação. Como partiu ali de 75 minutos e a apresentação foi para 115 minutos, eu estou aumentando aqui este tempo. Se eu aumento esse tempo, o que acontece com o valor? É óbvio, que o Alex vai cobrar mais, porque o tempo é maior. Então, se o tempo aumenta, o valor também aumenta. Então, dizemos que esses valores, essas grandezas, são diretamente proporcionais. Quando um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. A partir daqui, eu vou montar as duas frações do mesmo modo que está montado ali naquela minha tabela ali, um debaixo do outro, as duas colunas. Então nós teremos 300 sobre x é igual a 75 sobre 115, e aí eu coloco uma igualdade no meio. Como eu tenho uma igualdade no meio, eu já sei que essas duas frações são equivalentes, ou seja, tem os mesmos valores, até porque é uma igualdade. Quando eu falo que algo é igual em matemática, eu estou dizendo que eles não são diferentes. Agora, multiplicando os extremos, 75 vezes x e 300 vezes 115. Então, eu terei 75x é igual a 34.500. Como 75 multiplica x, x é o resultado da divisão desses dois números. E ao dividir, eu vou chegar ao valor de x, que é igual a R$460, que é o valor que Alex vai cobrar por essa nova apresentação que tem um tempo maior. Respondido aí o nosso exemplo de número 1. Espero ter explicado o mais detalhado possível. Vamos ao exemplo de número 2. O
que nós temos aqui no exemplo de número 2? 3 pessoas montaram uma empresa na qual cada uma delas aplicou, respectivamente, os seguintes capitais: 120 mil, 180 mil e 300 mil reais. O balanço anual da empresa registrou um lucro de 120 mil reais. O lucro foi dividido em partes diretamente proporcionais aos capitais aplicados. Quais são as quantias recebidas por cada sócio em reais? Como já nos fala ali que é diretamente proporcionais essas divisões, então a gente já pensa o quê? Que trata-se, né, de um problema de proporcionalidade. Mas agora nós estamos numa situação diferente. Vai fazer uma divisão proporcional. Então, se eu tenho uma divisão em relação ao que cada um investiu, eu já penso que se um investiu 120 mil de um total que foi investido, então tem uma parte do todo. Então, se eu tenho uma parte do todo, eu já penso em fração. Qual é o todo? É a soma dos 3 capitais, porque foram os 3 capitais investidos. Então, somando os 3, chegaremos a 600. Então, para o primeiro sócio, ele investiu 120 mil dos 600 investidos. Então, nós temos 600 avos, que é a parte investida por uma pessoa. O segundo sócio investiu 180 mil dos 600. E o terceiro nós temos 300 dos 600. Mas essas frações são assim complicadas de trabalhar, porque nós temos valores muito altos, tanto no denominador como no numerador. Então eu vou fazer o quê? Um processo chamado simplificação em matemática, que é fazer a divisão ali da parte de cima e da parte de baixo pelo mesmo valor, e aí eu acho uma fração equivalente que tem o valor numérico igual. Então eu vou pegar a primeira e dividir os 2 por 120. 120 dividido por 120 dá 1, e 600 dividido por 120 eu vou chegar assim. Então o primeiro sócio, né, vai receber de lucro 1/5 do valor. Para o segundo, eu vou dividir os 2 por 60. 180 dividido por 60 dá 3, e 600 por 60 vai dar 10. Então o segundo sócio vai receber 3/10 do valor. E o último sócio, vou dividir os 2 por 300. 300 dividido por 300 dá 1, e 600 dividido por 300 vai dar 2. Então nós temos 1/2. Então ele vai receber 1/2 do valor. Então vamos calcular agora o valor de cada um. Então, como é 1/5 de 120, então eu vou pegar esses dois valores e multiplicar para descobrir 1/5 deste valor. Então 1/5 vezes 120. Então podemos multiplicar ou dividir primeiro, tanto faz, mas eu vou dividir. 120 dividido por 5 dá 24. 24 vezes 1, eu tenho 24. Então 24 mil reais é o valor do primeiro. Para o segundo, 3/10 vezes 120. 120 dividido por 10 dá 12. E 12 vezes 3, 36 mil reais. O último nem precisa pensar muito. Posso multiplicar por 120? Posso, porque eu vou achar o valor. Mas como ele vai receber 1/2 do lucro, ele vai receber a metade desse valor. Isso é óbvio, porque se ele investiu a metade do dinheiro, então ele vai receber a metade do lucro. Então, fazendo a multiplicação, 120 dividido por 2, então ele recebe 60 mil reais, que é a metade dos 120. Respondido aí o nosso exemplo de número 2. Nem é tão complicado assim, né? Vamos ao nosso exemplo de número 3. O que nós temos aqui no exemplo de número 3? Qual a lei de formação da função afim representada no plano cartesiano abaixo? A função está representada no plano. Por quem? Por esse gráfico. Mas qual é o gráfico? É a reta ali que está representada no plano cartesiano. Então essa linha verde é a representação da nossa função. Mas eu quero a lei de formação, ou seja, uma expressão algébrica que traduz esse gráfico. Então, olhando para o gráfico, a única coisa que eu consigo enxergar ali, que dá para começar a pensar em alguma coisa, são os pontos destacados em cima dessa reta. Eu vou nomear esses 3 pontos. Vou colocar aqui o ponto A, ponto B e o ponto C. Poderia ser qualquer letra, né, para nomear pontos em matemática. Sobre o ponto A, não dá para me falar nada, porque não tem nenhum valor ali. Já o ponto B e C, dá para me falar alguma coisa. Esse ponto B tem as coordenadas, então eu vou colocar as coordenadas desse ponto, já que eu tenho essas coordenadas. Para o X, seguindo a linha pontilhada,
eu tenho 2. E para o y eu tenho 3. Então, as coordenadas desse ponto é 2 para a abscissa e 3 para a ordenada. Para o ponto C, os valores de x e y é quem? Para x, eu tenho 3, que é o valor que está em cima do eixo x. Mas para y, fazendo ali igual eu fiz na linha pontilhada, eu vou parar no 0. Então, quando está em cima do eixo, um dos valores é 0. Neste caso, como x, o 3 está em cima do eixo x, então y é 0. Então, agora nós já temos alguma coisa para começar a trabalhar. As coordenadas do ponto B e as coordenadas do ponto C, que são os valores de x e de y, das abscissas e das ordenadas. Uma função afim pode ser traduzida pela seguinte expressão. Isso aqui é uma expressão genérica que traduz qualquer função afim. F de x é igual a x mais b, onde x é o domínio, f de x é a imagem, a e b são coeficientes dessa função. Nós não temos a e nem b. Se tivéssemos, a gente já teria a lei de formação. Mas nós temos x e y. Então, vamos pegar esses valores de x e de y e substituir na nossa lei de formação genérica ali em cima. Então, no lugar de y para o ponto B, eu posso colocar quem? 3 e para x, 2. Faço a mesma coisa com o ponto C. Para y eu tenho 0 e para x eu tenho 3. Os valores de A e de B nessas duas equações resultantes formam um sistema de equações com duas variáveis, porque os valores de A e de B são os mesmos nas duas equações. Então, ao descobrir os valores de A e de B, nós automaticamente vamos conseguir escrever a lei de formação. O método que eu vou utilizar é o método da adição, que eu até expliquei em exercícios anteriores. O que consiste esse método? É você pegar ali, como vocês têm duas variáveis, tentar aí, eliminar uma dessas variáveis. Porque com duas variáveis não dá para me descobrir o valor de uma ou da outra. Porque A e B são variáveis diferentes, então aqueles dois ali são termos que não são semelhantes. Então vou pegar a primeira e vou multiplicar por menos 1. É uma ideia que eu tive aqui agora. Por que menos 1? Porque ao multiplicar B vezes menos 1 dá menos B. E menos B mais B na segunda equação vai dar 0. Então já não tenho mais a variável B. Então vamos fazer essa multiplicação. 3 vezes menos 1 dá menos 3. A vezes 2 vezes menos 1, menos A vezes 2. E B vezes 1, negativo, vai dar menos B. Então eu escrevo a nossa terceira equação, que foi a que eu acabei de descobrir multiplicando por menos 1. Aí eu vou pegar a segunda equação e associar a nossa equação que acabamos de descobrir. Como que eu vou fazer isso? Somando ou diminuindo os termos semelhantes. 0 é semelhante a menos 3. 0 menos 3, menos 3. A vezes 3 menos A vezes 2, 3 menos 2 dá 1. Então, terei A vezes 1. E B menos B dá 0, não sobra nada. Então, eu concluo que menos 3 é igual a A vezes 1. Só que A vezes 1, como qualquer número vezes 1 é ele mesmo, então dá A. Então, menos 3 é igual a A. Então, eu descobri o valor de A. Já meio caminho andado. Agora, eu tenho que descobrir o valor de B. Então, nós vamos pegar qualquer uma daquelas duas equações lá de cima. Vou pegar a segunda. Como eu já tenho o valor de A, eu vou pegar este valor e substituir em A. Então, vai ficar 0 é igual a menos 3 vezes 3 mais B. Menos 3 vezes 3 vai dar menos 9, né? Repete o restante. Pegando esse menos 9 passando para o lado esquerdo, ele passa a ser positivo. Então, 9 é igual a B. Então, a gente conclui que B é igual a 9. Esse é o valor de B. Agora, eu volto na nossa expressão genérica, que f de x é igual a x mais b, e vou substituir os valores de A e de B. No lugar de A, eu coloco menos 3, no lugar de B, eu coloco 9. E aí, nós teremos que a lei de formação é f de x é igual a menos 3x mais 9. Respondido o nosso exemplo de número 3. Essa é a lei de formação. Vamos ao nosso exemplo de número 4. O exemplo de número 4, nós temos a seguinte situação. Qual a lei de formação da função quadrática representada no plano cartesiano abaixo? Eu vou seguir o mesmo procedimento que eu fiz no exemplo de número 3.
Primeiramente, eu vou nomear esses pontos. Ponto A, ponto B, ponto C e ponto D. Primeiramente, eu vou achar as coordenadas, que é o que eu posso escrever sobre esses pontos. Para o ponto A, x é menos 1 e y é 0. Para o ponto B, é o contrário. 0 é o valor de x e 3 é o valor de y. Para o ponto C, 1, seguindo a linha pontilhada, é o valor de x e 4 é o valor de y. Para o ponto D, 3 é o valor de x e 0 é o valor de y. Já para a função quadrática, que é uma função polinomial de segundo grau, a nossa lei de formação genérica é f de x é igual a x ao quadrado mais bx mais c, porque ela é do segundo grau. E aí nós vamos fazer a substituição da mesma forma que foi feito lá no exemplo 3. Eu posso pegar qualquer um dos pontos, não importa por qual eu comece. Eu vou começar pelo ponto B. Então, 3 vai no lugar de y e 0 no lugar de x. Então, fica ali f de x troca por 3 e tira o x e coloca 0. 0 ao quadrado dá 0, 0 vezes a dá 0, b vezes e dá 0, 0 mais 0 dá 0 e 0 mais c dá c. Então, a gente conclui que c é igual a 3. Então, nós descobrimos já o valor de c com o primeiro ponto. Agora, eu tenho que pegar os demais. Eu vou pegar o ponto A agora. Então, 0 vai no lugar de y e menos 1 vai no lugar de x. Então, fazendo a substituição, nós temos essa expressão. E aí, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, porque menos vezes menos é mais, e 1 vezes a dá a. Mais b vezes menos 1 dá menos b, porque mais vezes menos é menos. E no lugar de c, eu já coloquei o 3, porque eu já descobri o valor de c lá em cima. Então, não vou repetir c. Já vou colocar 3, que é o valor de c. Então, nós teremos a menos b mais 3. Isso daqui é uma equação. Só que eu tenho duas variáveis, não dá para descobrir nem o valor de a nem o valor de b nessa equação, porque eles não são termos semelhantes, então não dá para fazer mais nada a partir daqui. Então, vamos pegar um outro ponto, né, para ver o que vamos descobrir. Agora, eu vou pegar aqui o ponto C. Então, 4 vai no lugar de y, né, que é f de x, e 1 vai no lugar de x. E aí, eu tenho 1 ao quadrado dá 1, 1 vezes a dá a. b vezes 1 dá b positivo. E aí, mais 3. Então, 4 é igual a quem? A mais b mais 3. Só que dá para fazer mais coisas nessa equação, porque 4 e 3 são termos semelhantes. Então, vou passar o 4 para o lado direito negativo. Então, vai ser 3 menos 4. E 3 menos 4 vai dar menos 1. Então, 0 é igual a mais b menos 1, porque não sobrou nada do lado esquerdo. Então, a gente representa o nada por 0. Então, descobri mais uma equação, que não dá para fazer muita coisa. Mas, como eu tenho duas equações que a e b são os mesmos valores, eu vou repetir o procedimento que eu fiz lá no exemplo anterior. Então, vou juntar essas duas equações aqui embaixo, e essas duas equações me formam um sistema de equações com duas variáveis. E, neste caso, não vai nem precisar eu multiplicar por menos 1, porque ali eu já tenho menos b e mais b, que vai dar 0. Então, nós vamos já associar essas duas equações. 0 e 0 dá 0, né? A mais a dá 2a, menos b mais b dá 0, não sobra nada. E 3 menos 1 vai dar 2. Nós temos essa expressão, que é uma equação. Posso pegar esse 2 e passar para o lado esquerdo, porque não pode somar 2a, que eles não são semelhantes. Então, menos 2 é igual a 2a. Como 2 multiplica a é igual a quem? Menos 2 dividido para 2. E menos 2 dividido para 2 dá menos 1. Então, esse aqui é o valor de a. Nós já descobrimos dois coeficientes, o coeficiente a e o termo independente c. Agora, nós temos que descobrir quem? O b. Eu vou pegar qualquer uma dessas duas equações que eu acabei de trabalhar para descobrir o valor de b. Vou pegar a segunda, que o b ali é positivo, né? Eu não preciso multiplicar por nada lá no final. Então, pegando a segunda equação, tiro o a e coloco o menos 1. Então, vai ficar 0 igual a menos 1 mais b menos 1. Menos 1 dá menos 2. Então, 0 é igual a quem? Menos 2 mais b. Posso pegar esse menos 2 e passar para o lado esquerdo, positivo. Então, 2 é igual a b, ou b é igual a 2. Nós temos o valor de b. Se eu já tenho o valor de a, já tenho o valor de b e já tenho o valor de c, nós já temos todos os coeficientes. Então, vou voltar à nossa
expressão genérica lá de cima e substituir os valores de A, B e C. Então, substituindo, nós teremos menos x ao quadrado, porque menos 1 vezes x ao quadrado dá menos x ao quadrado, mais 2x, porque B é 2, e mais 3, porque C é o 3. Então, essa daqui é a lei de formação da função que traduz, né, esse gráfico aí nosso no plano cartesiano, respondido o nosso exemplo de número 4. Tranquilo, né? Aplicando o sistema de equações, a gente chega à lei de formação. Vamos ao nosso exemplo de número 5 e o último exemplo, né? Uma equipe de analistas de desempenho estudou uma determinada jogada de um atleta praticante de golfe. Após algumas análises dessa jogada, eles verificaram que a trajetória da bola lançada por esse atleta é descrita pelo gráfico da função h de x é igual a menos 1 20avos x ao quadrado mais 3x. Nessa expressão, h de x representa a altura em decímetros no instante em que sua projeção no solo se encontra a uma distância x em decímetros, né? Aí vem a pergunta: qual é a altura máxima em decímetros alcançadas pela bola nessa jogada desse atleta? Essa palavrinha máxima eu destaquei pelo seguinte motivo. Toda vez que você tiver no problema máximo e mínimo, então você já pensa em problemas de otimização. Você quer maximizar ou minimizar alguma situação. Neste caso, a gente está maximizando a altura da bola que segue a trajetória daquela função que já foi citada anteriormente. Mas a pergunta é a altura, e a altura é o h de x. Então já sei que h de x é a imagem da função. Como trata-se de máximo de uma função, nós temos duas relações entre coeficientes que dão os valores de x e de y dessa coordenada do ponto máximo, ou se fosse ponto mínimo, ok? E esse ponto máximo ou mínimo é o vértice da função. Então, as relações que nós temos para o x do vértice e o y do vértice é menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Mas a pergunta é qual é a altura. Já que a altura é representada por h de x, como nós já lemos no problema lá em cima, então eu vou precisar de quem? Deste daqui, que y é a imagem do problema. Então eu preciso do y do vértice e não o x. Então não há necessidade de fazer os dois. Então preciso descobrir o y do vértice. Mas para o y do vértice eu tenho que primeiramente calcular o valor de delta, que é o discriminante da função quadrática. Então como se calcula o discriminante? Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Então fazendo a substituição ali, olhando lá em cima, menos 1 20avos é o valor de A, 3 é o valor de B, e o C não tem, então C é 0. Então eu vou fazer essa substituição. Aí 3 ao quadrado dá 9. Aí menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 20avos é 4 20avos, só que 4 20avos vezes 0 vai dar 0, porque qualquer número vezes 0 é 0. Então a gente restringe delta a 9, porque não sobrou nada ali daquela multiplicação. Como delta é 9, então eu volto lá em cima e vou substituir. Então o y do vértice é menos, que pertence à fórmula repete, delta troca por 9, que a gente acabou de descobrir. Aí você tem 4 vezes o valor de A, que é menos 1 20avos. Aí mais do 4 vezes menos dá menos, e 4 vezes 1 dá 4. Então repete todo o restante, né? Menos 9 sobre menos 4 20avos. Como é uma divisão de fração, então é o primeiro vezes o inverso do segundo. E menos dividido por menos já vai dar positivo. Então eu tenho que o y do vértice é 9 vezes 20 quartos. Aí eu posso dividir ou multiplicar primeiro, né? Mas eu vou dividir primeiro, que eu achei mais simples agora no momento. 20 dividido para 4 dá 5, né? Então você tem 9 vezes 5, que você vai chegar a 45 decímetros. Ou seja, a altura máxima que a bola atinge é de 45 decímetros, respondido o exemplo de número 5, o nosso último exemplo. Bom, gostaria aqui de agradecer a todos, né,
por estar presente nessa nossa aula do Google Meet. Aula essa que tem sido bem esclarecedora, porque a gente pode estar vendo a dúvida do aluno. No caso, essa nossa aula que você está assistindo é uma versão gravada da aula, né, que já tivemos ao vivo. Então você tem duas opções nessas aulas gravadas. Ela pode servir para aquele aluno que não teve a possibilidade de assistir a aula ao vivo por N motivos, ou, né, para os que já assistiram, rever a aula para tirar as dúvidas que ainda permanecem. Espero, né, que com todas essas aulas, com todas essas gravações, eu tenha ajudado bastante vocês nesse desenvolvimento dos conteúdos, ok? Mais uma vez, muito obrigado. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula do Google Meet.